Ai, menina, semana passada era o leite condensado e as latas de ervilha no cu, essa semana já é a eleição do presidente da Câmara, eleição do presidente do Senado, mais de 3 bilhões em emenda parlamentares, aquela nojenta da Bia Kicis perigando ir para a CCJ, de modo que não tenho nem piada para começar o vídeo. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é PEC emergencial e reforma administrativa. E vem comigo porque a gente vai discutir ao longo do vídeo mais essas duas passadas de boiada do governo Bolsonaro para ver se destrói mesmo a vida do trabalhador e acaba com o país. Menina, essa semana foi difícil, né? Eu, pessoalmente, estava jogada... Rochelle, me coloca. Jogada no sofá. Triste, lúgubre. Assim, isolada no alto de uma torre de marfim, no sofá. E foi difícil, né? Mas vocês sabem que aqui no canal eu gosto de falar dos recursos da esperança. Orientada pelo seu Raimundinho, Raymond Williams. Inclusive, esse é o título de um livro dele póstumo, publicado no ano que ele falece, 88. Aqui pela Unesp, né, a gente tem a tradução português do Brasil, e é uma coletânea de ensaios dos mais importantes da obra desse intelectual. Aliás, o primeiro, né, A Cultura é Ordinária, a Cultura é Comum, tem a tradução da Maria Elisa Sevasco, minha professora. E eu tô sempre aqui tentando fazer, nas palavras do Raymond Williams, com que a esperança seja mais possível do que o desespero convincente. E é por aqui que a gente vai. Eu vou começar mostrando para vocês 3 coisinhas legais que me renovam de esperança. Ai, menina, até materializei aqui meu telemóvel, né? Que sou português agora. E eu quero contar para vocês uma mensagem que recebi do meu amigo Gustavo, que é psicanalista, tá aparecendo aqui na tela, junguiano, e ele me disse o seguinte. Estava lá muito triste conversando com ele, né? E ele diz: vão ter refúgios e pequenas alegrias sim, porque foi a senhora que me ensinou que a desesperança é uma estratégia neoliberal para me matar. E eu vou morrer lutando e não de tristeza injetada em mim por uma gente canalha. Então a gente vai cantar Spice Girls até a senhora ficar feliz e eu não largo a sua mão, né? Esse é um bonito sentimento de comunidade, isso aqui é camaradagem, né, que a gente chama entre a gente. Além dele, a Márcia Tiburi também fez o seguinte stories, ó, tá aqui na tela, vou ler. O que o sistema espera de você é que você adoeça e desapareça, né? A gente, por um acaso, já passa de 230 mil pessoas mortas por ineficiência e não ação do governo brasileiro. Por favor, mantenha a lucidez. Junte-se aos amigos e companheiros, crie ou entre em coletivos e, mesmo chorando de pavor do que é feito contra o povo brasileiro, nunca sucumba ao ódio e à maldade. Ajude quem você puder, crie amor ao seu redor. E por último, esse post do Paulo, que é um amigo meu, militante na Bahia, né, que tem esse Instagram, A Dose do Eu, que compila essas 3 imagens desses avanços neoliberais, dessas ditas reformas trabalhistas ao longo do mundo. A primeira é a desse senhorzinho dormindo no metrô enquanto entrega comida para um aplicativo, né, com a mensagem no seu perfil, me agrada servir. Né? Talvez o que pudesse também agradá-lo seria ter um sistema de seguridade social, seria ter um sistema de pensão pública, de aposentadoria pública, que permitisse que ele não vendesse os últimos anos da vida dele para essa superexploração da sua parca mão de obra. E não é só na América Latina, tá? É em toda a periferia do sistema capitalista. Aqui, por exemplo, essa mãe russa, que está no metrô com os 2 filhos pequenos enquanto entrega comida em troco de trocado no aplicativo. A última é no Brasil, né? Essa imagem da pessoa que entrega o Rappi e procura uma vaga de estágio na área da engenharia civil. Então esse é o início do vídeo para a gente ter uma ideia do que significa o Brasil neoliberal do início do século XXI. Quando, após o golpe na Dilma, a gente tem o Temer com uma agenda ultraliberal, com uma agenda de reforma e privatização,
que depois vai ser suplantado pelo Bolsonaro. E aí, assim, escancarando essa agenda neoliberal, esses acordos, né? E a velha política que ele tanto falou que não faria, os acordos com o Centrão, a nomeação não técnica para cargos, enfim. Mas o que isso significa na nossa realidade é a gente tem um país onde evasão de cérebro está acontecendo, a galera que se forma, os intelectuais, mestres, doutores, pós-doutores, conseguem bolsas lá fora, conseguem oportunidades de emprego lá fora. Então o cérebro que é formado no Brasil, o intelectual que poderia trabalhar aqui para melhorar a realidade, ele é importado para outro país, ele vai lá ter uma vida melhor, uma condição de trabalho melhor, uma condição de pesquisa melhor, né? Preciso nem contar para vocês o que estão acontecendo com as bolsas aqui no Brasil, tem notícia. E à medida que a gente tem essa evasão de cérebros, essa fuga de cérebros, a nossa mão de obra qualificada, pessoas que investiram tempo, dinheiro, seus esforços para se qualificarem para uma profissão como, por exemplo, engenheiro civil, se veem forçadas a entregar comida por aplicativo, entregar, sei lá, produto de farmácia, mercado, porque os postos de trabalho estão sendo fechados. A gente tem um nível de desemprego agora recorde no Brasil. Bom, aliados a isso, a gente precisa ter em mente sempre que ano passado o real é a moeda do planeta, né, que mais se desvalorizou, e hoje o salário mínimo brasileiro na América Latina, ele é o segundo mais baixo, né? Ele só está à frente da Venezuela. Lembra os bolsonaristas falando o Brasil não vai virar a Venezuela? E o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O Brasil volta para o mapa da fome da ONU e o número de miseráveis no nosso país não para de crescer. E eu sempre gosto de dar dimensão do que eu estou falando, né? Avisar a posteridade, avisar as pessoas que no nosso país, que foi ranqueado como o pior em lidar com a pandemia do planeta, né? Por que será? Né? Será que tem a ver com a gente ter um ministro completamente despreparado, com não ter um ministério, com não se preocupar com vacina? Bom, enfim, eu não vou entrar por aqui porque eu falei que o vídeo mirava em esperança, né? Mas é importante salientar que quando a gente explica que nessa... a Rochelle vai pôr a data de novo na tela. Que nessa data que eu estou gravando o vídeo, a gente tem 226 mil mortes. E é importante salientar nessa data, porque eu olhei os dados de ontem e eram 1.000 pessoas a menos. Faz mais de uma semana que a gente tem uma ocorrência de óbitos maior do que 1.000 por dia no Brasil. Quando a gente pensa no nosso país, com mais de 5.500 cidades, apenas 154 cidades têm mais do que 200 mil habitantes. Ou seja, a gente já perdeu uma dessas 154 cidades do país em número de pessoas falecidas. A sua cidade, você que está me acompanhando aqui pela internet, tem quantos mil habitantes? E será que o bolsonarismo já teria matado a sua cidade por completo? E aí esse operador, né, das políticas que interessam a uma burguesia especialmente cruel da periferia do capitalismo, né? Aqui o Bolsonaro, ele alega que ele não pode fazer nada, o país está quebrado. Né? Engraçado que ele não pode fazer nada, o país está quebrado, mas na hora de fazer os acordos com o Centrão para eleger pessoas que vão ajudar a passar mais boiadas, esse dinheiro magicamente aparece. Lá no começo da pandemia, eu já contei isso para vocês, não tinha dinheiro para auxílio emergencial, né? O governo chegou a propor R$200, né, de auxílio emergencial para as pessoas que iam passar fome, que agora estão passando fome, porque o auxílio foi cortado. O auxílio de 600 que a gente conseguiu via oposição no Congresso foi cortado. Né? Então não tem dinheiro para auxílio emergencial, mas magicamente tem mais de 1,2 trilhão para banco. Esse dinheiro aparece lá no começo da crise. Agora, ele não pode fazer nada porque o país está quebrado, mas na hora de negociar com o Centrão, tem mais de 3 ministérios, uma infinidade de cargos, né, que vai ser trocada ali no jogo da velha política, e mais de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares para quem votasse no Arthur Lira.
Não sei nem se vale a pena contar para vocês que o Arthur Lira, ele era ex-aliado do Eduardo Cunha, que agora está preso, né? Que ele é réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva, por ter recebido mais de 100... E agora ele é presidente da Câmara. E aí o que isso significa, gente? Isso significa que o mosca morta, né, do outro lá, babando leite condensado, Rodrigo Maia, não abriu o processo de impeachment, jurava, né? Jurou que ia conseguir eleger o Baleia Rossi. Aliás, ele é lá de Ribeirão Preto, né? A gente que é de Ribeirão conhece o pai dele, o que ele fez pela cidade. Mas, enfim, jurava que não elegeu, né? Tomou um pau na Câmara e o Arthur Lira foi eleito em primeiro turno com mais de 300 votos, né? Os votinhos que o candidato do Rodrigo Maia consegue ainda vieram dessa esquerda pragmática. Pragmática o c****, né? Dessa pseudo-esquerda que topou essa negociata que até agora eu não tenho noção de qual bem poderia nos ter feito, né? Porque escolher entre Lira e Baleia, no final das contas, era escolher entre vermelho e vermelho, entre azul e azul, porque o Baleia votou mais de 90% das vezes lá dentro da Câmara em acordo com o bolsonarismo. Quer dizer, muita oposição, né? 10% de oposição. Troca essa vírgula de lugar. E eu tô bem fula da vida, sabe? Com essa história dessa esquerda pragmática. Com voto estratégico. Porque, gente, vamos lá, ó. Vamos cronologicamente. Essa história de frente ampla, tão ampla, que na hora de eleger o presidente do Senado, elegeu um cara que era apoiado pelo PT e pelo bolsonarismo. Quer dizer, é tão ampla que é nazista e judeu. Gente, essa frente ampla, ela pretendia barrar a reforma da Previdência, não barrou. Essa tal frente ampla, né, que tanta gente da pseudo-esquerda diz que a gente tem que aderir o c****, né? A gente precisava radicalizar os debates, a gente precisava formar a população para se engajar nas discussões, a gente precisava discutir economia política, a gente precisava que as pessoas estivessem aptas, né? As pessoas estivessem desejosas de fazer essa discussão, que elas soubessem o que essa discussão significa. Mas, né, a gente não sabe o que é formação de base e apoio popular desde que o PT fez o que fez. Bora lá. Essa maravilhosa frente ampla, né, ela ia barrar o golpe, não barrou. Aí ela ia barrar o Michel Temer, não barrou. Ela ia barrar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Adivinha? Barrou? Não barrou! Ai, ó, que pragmática! E aí, depois disso, ela ia barrar a PEC do teto de gastos, né? Que para você que não está a par da coisa, depois, por favor, eu vou deixar também um monte de artigo aqui, mas essa PEC a gente a chama de a PEC da morte. Ela congelou gastos públicos pelas próximas 2 décadas no país. Quando eu falo de gastos públicos, eu não estou falando de 15 milhões em leite condensado, não. Eu estou falando de investimento em infraestrutura, saúde, educação, segurança. E aí a gente fecha um acordo que pelos próximos 20 anos não gastaremos 1 centavo acima disso aqui. Tá, e o que acontece se a população crescer? Foda-se. O que acontece se a moeda desvalorizar? Já desvalorizou. Né? O que o dinheiro valia quando o acordo foi feito e o que o nosso dinheiro vale agora, a gente já está enfrentando as consequências da PEC da morte e ela vai se agravar. Frente ampla ia barrar o desmonte da Petrobras, não barrou, né? Olha o valor que está o gás de cozinha, olha o valor que está a gasolina. Ia barrar o desmonte da Conais, né? Olha o preço que está os alimentos. A gente chegou a mais de R$40 o saco de arroz. Né? Então, assim, frente ampla... Meus caroços de manga, né, gente? Eu falei que tô tentando angariar recurso de esperança. Mas para ter esperança, a gente precisa estar com os pés na realidade, moçada. Precisa estar sabendo do que a gente está falando. Então, eis que a gente chega nessas duas que parecem ser cartadas finais sobre o que havia de Estado brasileiro, né? Eu pensei que o nome desse vídeo também podia ser O Último que Sair Apaga a Luz, porque, de verdade, ou a gente para o bolsonarismo agora, ou não vai ter país para ser reconstruído no futuro. Então a gente está de frente à reforma administrativa, né? A PEC 32/2020, que diz
sem apresentar nenhum estudo, nenhum cálculo, que se forem tomadas aquelas medidas, o Estado brasileiro vai economizar 300 bilhões em 10 anos. É um número lá, acredite se quiser. Dentre os absurdos da medida tem coisas como criar cargos comissionados em todos os níveis do serviço público. Então, não importa se você tem experiência, não vai importar se você é cunhado, genro, sobrinho, neto, amigo do primo, né? Se você está no esquema de rachadinha. Nossa, muito me assombra que esses acasos da vida política... A família, né, que se consolida como poder político e econômico no Rio de Janeiro via esquema de corrupção, agora governa o país, faz acordo com o Centrão, elege um presidente de uma Câmara e vai tentar passar uma PEC que promete cargos comissionados em todas as esferas do serviço público. Essa PEC também acaba com a estabilidade, né? Ou seja, lembra do fiscal do IBAMA, a notícia, que multou o Bolsonaro e foi perseguido? Isso vai se tornar uma realidade. O funcionário público que não estiver alinhado com a pessoa que ocupa o poder executivo vai ser demitida. E também o texto é bem confuso sobre as formas de contratação, né? Então a gente deixa de ter concurso público e não sei, vai ter um bingo, né? Quem responde mais questões corretas do vídeo da Rita. Antes fosse, né? Porque aí era pelo menos uma galera que está do nosso lado. Mas, dona Ritinha, é tudo? Não, meus anjos. Desgraça pouca é bobagem. A gente está na periferia do capitalismo. Aqui é sempre desgraça Muita. Em paralelo com essa PEC de reforma administrativa, a gente tem uma PEC emergencial. Olha que linda emergência deles. Ela fala sobre um corte de 25... Não, você não me entendeu errado. Um quarto. Ela fala sobre um corte de 25% no oferecimento de serviços públicos. Há alguns minutos atrás, eu acabei de dizer que o número de gente pobre no Brasil está crescendo, que o número de Então, gente pobre só tem acesso a serviço público. E aí, se você vai cortar o serviço público por um quarto, né, o que vai... É um plano de genocídio, é um plano de matar a população brasileira. Sem servidor público não existe população na periferia do capitalismo. E esse corte vai ser redução de jornada de trabalho, redução de salário, você vai sucatear a mão de obra, né, as pessoas que vão se submeter a esses empregos. Enfim, é um plano de destruição. Escolas, hospitais, segurança, tudo isso será sucateado. Lembrem-se, a gente ainda tem uma PEC de teto de gasto somado a isso. Mas, dona Rita, as contas da União, elas estão bagunçadas. A gente precisa de ajuste fiscal, de saúde. Engraçado. Ai, morro de rir. Morta, estou morta. Por quê? Na hora de tirar do pobre, né, na hora de cortar serviço público, de colocar na conta do servidor, de fazer a população enfrentar uma política de genocídio, vamos, austeridade. Agora eu tenho dados da Oxfam. Vocês sabem que são 42 homens velhos brancos, 42 bilionários brasileiros durante 4 meses de pandemia, tá? Eu não estou falando de 1 ano e tanto que a gente já... Não, estou falando de 4 meses. Esse estudo da Oxfam vai de fevereiro a julho. Eles aumentaram seus patrimônios em 34 bilhões de reais. A gente está falando de 42 pessoas. Então, na hora de ajustar as contas, não tem ninguém pensando em uma taxação de imposto de renda progressiva, em diminuir imposto sobre consumo e aumentar sobre patrimônio, aumentar sobre renda. Não tem ninguém falando de taxar os super ricos. Não. Magicamente a conta cai no colo do povo pobre. A gente tem no Brasil um histórico escabroso, assombroso, de sonegadores de impostos, de pessoas que se evadem de divisa com dinheiro, né? Alguns com dinheiro em Bíblia, essas movimentações monstruosas de dinheiro, né? Eduardo Cunha, que tinha conta na Suíça, em paraíso fiscal. E ao invés da gente ter uma fiscalização tributária,
Para evitar que tenha tanto bilionário sonegando, tanto perdão de dívida mágica, né? Oi, Neymar, tá bom, querido? Então, para evitar essa merda e de ficar mal com a classe dominante, com a burguesia, com quem mexe no mercado financeiro, o governo, mais uma vez, vai operar uma política de morte. Quanto vale a vida do brasileiro? Nada. Eu estou gravando esse vídeo em apoio a 29 unidades de classe que se unem para compor um movimento em serviço do Brasil. E eles fizeram um manifesto, eu vou ler passagens com vocês, mas eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o manifesto e mais 4 artigos, além de um documento com uma compilação dos crimes de violência contra a mulher, que caso a gente tenha essas reformas aprovadas, a gente vai enfrentar uma lentidão ainda maior nos processos brasileiros. Então, sabe quando a gente fala que a justiça no Brasil é essa coisa que pode levar de 1 a 100 anos? Sabe esses processos que magicamente são engavetados quando os alvos são do PSDB? Sabe essa morosidade? Nada contra o Sérgio Moro, tá? Inclusive honestíssimo. Acabou de sair o resto das conversas dele com o Deltan Delagnol, mas tira ele daqui, Rochelle, que eu fico pistola. Essa morosidade, ela vai se potencializar. Porque a gente vai ter menos servidores, porque a gente vai ter menos gente trabalhando, porque a gente vai ter menos possibilidade de investigação, menos pessoas qualificadas nas posições, né? Afinal de contas, ela passa junto com a reforma que todos os cargos podem ser comissionados. Materializei aqui mais um netbook para ler para vocês 2 trechos desse manifesto do movimento a serviço do Brasil. É fundamental a revisão nas formas de contratação, compras diretas, pregões e investimentos pelo Estado. Não é mais aceitável a formação de cartéis como visto nos últimos anos, que elevam o preço para a prestação de serviços ao setor público. As empresas cobram valores muito acima dos praticados pelo mercado e devem ser punidas e proibidas de participarem em concorrências públicas. Ano após ano, os cofres públicos são lesados por empresas que almejam ganhar vantagens e montantes, oferecendo produtos de qualidade questionável e que mal atendem a população. Isso quando tem licitação, né, anjos? Quem não lembra do despresidente contratando sem licitação por 4 milhões de reais uma empresa para prestar serviço para o filho dele? Fofo, né, gente? Deus acima de tudo, menos da corrupção, do acordão, da velha política e da família dele. E tem um parágrafo mais para o fim, super importante, que eu também queria ler com vocês. Por fim, as entidades que compõem o movimento a serviço do Brasil defendem uma reforma tributária justa e solidária, com a implementação efetiva da progressividade, seguindo o princípio da capacidade contributiva, previsto na Constituição Federal. Paga mais imposto quem faz mais dinheiro explorando o brasileiro. A diminuição da tributação sobre o consumo e o aumento sobre a renda e o patrimônio ajudarão a tornar o Brasil um país mais justo e menos desigual. Segundo o documento Tributar os Super Ricos para Reconstruir o País, elaborado pela FENAFISCO e outras entidades nacionais e estaduais do fisco, a reforma tributária no Brasil focada no 0,3% da população. Entendeu? Você não conhece ninguém que esteja. Ninguém vai pegar o seu Monza, o seu Celta, tá? Ninguém vai taxar o seu hortifruti, tá bom, anjo? São 0,3, lembra dos 42, cara, que eu falei? Que em 4 meses acumularam mais dinheiro do que o PIB de um país subdesenvolvido? Então, vamos lá. A reforma tributária no Brasil, focada nos 0,3 mais ricos, por si só, tem potencial de arrecadar cerca de 3 trilhões em 10 anos, sendo o melhor caminho para sair da crise sem afetar o atendimento à população e a vida da população.
Bom, é isso. Eu estou deixando aqui os documentos aos quais eu me referi, o manifesto, mais informações para vocês. Também vou deixar um livro sobre austeridade para vocês lerem e entenderem como essas políticas que nos são vendidas como reformas, na verdade são só um manejamento de uma vida que só vai beneficiar os 0,3% da população. Né? Essa política de terra arrasada, de deixar todo mundo miserável, é um preâmbulo do que acontece depois, quando a burguesia vem colher os frutos. Agora que está todo mundo pobre, todo mundo fudido, todo mundo lascado, é muito mais barato comprar imóvel de quem está endividado. É muito mais barato fazer você aceitar qualquer condição de emprego, já que você precisa pôr comida em casa. É muito mais fácil que haja acordo patrão-empregado, onde o empregado só se ferra e o patrão sai lucrando. A gente passa por uma crise econômica, agravada por uma crise sanitária sem precedentes no nosso século. E isso aqui que a gente está falando para vocês se chama luta de classes. É como a burguesia opera para manter suas taxas absurdas de lucro. Para encerrar, os servidores públicos tão vilipendiados, vilanizados pelo Paulo Guedes, eles têm compromisso com a população brasileira. E quem propõe, escreve e aprova essas reformas tem compromisso com quem? É isso. Vejo vocês semana que vem, espero que vocês estejam fulos e pistolas, leiam e que a gente organize poder popular. Um beijinho, tchau!